Amanhã, 10 de julho, é o dia da pizza. Se bem que para mim, né, todo dia é dia da pizza, mas amanhã é oficialmente o dia da pizza. E a data foi escolhida em 1985 por ocasião de um concurso em São Paulo que elegeu as 10 melhores receitas de mussarela e marguerita. A data de encerramento do concurso foi 10 de julho, por isso a escolha da data. E para comemorar, eu vou conversar agora com a jornalista Flávia Pinho, especialista em gastronomia. Flávia está lançando esse livro aqui, Uma Fatia da Itália, como a pizza conquistou São Paulo e o Brasil, pela editora Matrix. Flávia já escreveu outros 4 livros, esse é o quinto, e ela é colaboradora da Folha de São Paulo desde 2013. Flávia, bom dia. Para eu entender, né, com quem eu estou falando, se a gente estivesse numa pizzaria agora e tivesse que pedir uma meia-meia, qual que você ia propor? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para falar desse assunto tão gostoso. Eu não peço nunca pizza meio a meio, você acredita? Olha só. Eu sou muito conservadora, eu gosto mesmo de pedir os sabores mais clássicos. Eu adoro uma marguerita, mas de vez em quando também eu faço uma concessão para 4 queijos. Olha, essa é boa. Eu pensei que você ia dizer que você nunca pede uma meia-meia, que você já pede 2 de uma vez, né? Eu também não peço meia-meia, é uma marguerita e uma de calabresa, assim, 2 de cada vez. Flávia, quando é que as pizzas começam a chegar em São Paulo? Então, que me parece, né, pelo que eu li o seu livro aqui, que foi o porto de entrada das pizzas no Brasil, né? Na verdade, as pizzas começaram a chegar no comecinho do século. A gente teve uma primeira leva migratória da Itália no final do século XIX, mas foram basicamente imigrantes do norte da Itália. E no norte da Itália não se comia pizza. A pizza era uma comida de rua, de classe operária, muito limitada a Nápoles, a região portuária de Nápoles. Só quando esses imigrantes do sul vieram para cá, já na segunda leva migratória, no começo do século XX, é que a pizza começou a ser feita aqui. Mas o curioso é que ela começou a ser feita de um jeito meio improvisado, porque não se fazia pizza em casa, né? Não se tinha nem forno em casa. Forno era um artigo de luxo que só os donos das pizzarias, que eram bibocas, né, portinhas, as pessoas comiam na rua. Então, as pessoas começaram a fazer a pizza aqui como uma comida da saudade e meio de memória, né? Tentando chegar numa receita, né? Tentando aproximar os ingredientes que a gente tinha aqui do que eles conheciam de lá, né? E isso fez com que a pizza que chegou aqui em São Paulo tenha ficado muito diferente da pizza napolitana autêntica, né? Você conta, né, que era tradição levar uns tambores em que a pizza era meio aquecida para se vender pelas ruas. Era assim que funcionava, tanto em Nápoles como em São Paulo? Sim, nessa pesquisa eu encontrei, inclusive, uma referência, né, uma foto maravilhosa de um menino carregando um desses tambores, porque eu já tinha lido algumas menções a isso em livros antigos da história de São Paulo, mas eu nunca tinha visto essa imagem. E eu consegui essa foto lá na Itália. Eles me forneceram de lá, a Associação Verati Pizza Napolitana, que me forneceu, e eles me contaram que lá era uma comida de rua vendida por ambulantes, mas também em balcões, assim, montados de forma improvisada nas calçadas. Aqui em São Paulo, eu consegui relatos, inclusive de herdeiros de famílias, né, que começaram a vender pizza aqui também, nesses tambores. Tinha uma espécie de um fogareiro embaixo, como esses vendedores de amendoim que a gente ainda vê no trânsito, né? E eles faziam ponto nas portas das fábricas, porque era uma comida muito barata, fácil de comer em trânsito, né? Não precisava de talher. Então, eles faziam várias pizzas, colocavam ali naquele tambor aquecido, iam para a porta da fábrica para vender para os operários.
E o curioso é que não era só na hora da refeição que a gente está acostumado a comer pizza, né? Não era só à noite. Pizza se comia desde de manhã, até no café da manhã. Em Nápoles é assim até hoje, e aqui, originalmente, também era. Só com o tempo é que a gente foi mudando esse hábito e passou a comer pizza só à noite. Então, eu não me conformo com isso. Eu adoro comer pizza no café da manhã, aquela que sobra da noite, né? Adoro almoçar pizza. E tem gente que torce o nariz para isso. Eu falo, não, é tradição, gente. Tradição que veio da Itália, né? E a questão das coberturas, Flávia, nesse começo, a gente já tinha essa coisa de ter uma linguiça, ter um alite, ter o queijo. Já tinha, as pizzas já eram servidas de maneiras diferentes, assim, ou era um padrão? Era a massa, o tomate e o queijo? Não tinha essa diversidade, não. Inclusive, eu consegui um relato muito legal que eu botei no livro, que do atual gerente da Jardim de Nápoles, que nasceu como pizzaria, embora tenha virado cantina depois, e ele contou que os garçons eles tinham uma comanda que era só um círculo desenhado. E só tinha 2 sabores, era lite e mussarela. Se você fizesse um risco no meio, era o meio a meio, que era o que todo mundo fazia. Eles nem precisavam escrever nada, só tinha esses 2 sabores, né? Só muito depois é que São Paulo foi criando essa diversidade de coberturas, né, que a gente tem hoje em dia, e a gente passou um período aí de pizzarias com centenas, às vezes, né? Incrível, se você olhar os menus dos anos 80, 70, muitas dezenas de coberturas, para depois eles irem encolhendo de novo, como estão hoje em dia. A gente já não vê mais tanta variedade, né? Mas isso veio bem depois. Ô, Flávia, antes de começar a ler o seu livro, né, vou mostrar a capa de novo, uma fatia da Itália, eu me julgava expert em pizza, mas eu aprendi tanta coisa. Por exemplo, a nossa pizza, né, a pizza brasileira, vamos ver, a pizza paulistana, ela tem essa quantidade enorme de cobertura, né? É muito queijo, ela é pesada, porque a massa, né, quando a gente começou a fazer, a massa não era tão boa e era um jeito de disfarçar o sabor. Ninguém me cravou isso com 100% de certeza, mas eu cheguei a essa conclusão quando eu vi a maneira como as pizzas eram feitas aqui nesse comecinho. A gente tinha ingredientes de péssima qualidade. O trigo que chegava aqui no Brasil vinha nos porões dos navios, ficava armazenado durante, às vezes, meses nos portos, né? E chegava rançoso, velho, dando origem a uma farinha de péssima qualidade. Às vezes, essa farinha até faltava, e os imigrantes tinham o hábito de moer macarrão para transformar ele de novo em farinha para fazer a massa da pizza. Você imagina que horror que devia ser isso, né? E a pizza napolitana, ela tem como característica ser muito saborosa, ter uma borda gordinha, alveolada, né? E era impossível fazer isso aqui. Eu acho que, por esta razão, a massa da pizza aqui de São Paulo foi diminuindo de espessura, eles foram tentando fazer alguma coisa, né, melhorzinha, menos pior, cada vez mais fininha, para disfarçar esses problemas. E isso acabou imprimindo uma identidade, né, para a pizza paulistana. Outros fatores entraram aí na história, e eu tenho alguns depoimentos desses no livro, que tem gente que fala que os pizzaiolos aqui de São Paulo, eles ficavam atrás do balcão, mas eles não eram os donos das pizzarias, então eles gostavam de botar muita cobertura por conta deles e os donos não interferiam. Tem quem diga que era porque os italianos vinham de um pós-guerra, vinham da privação e se encantaram com a fartura dos ingredientes no Brasil e exageraram, mas também tem quem diga que não, que a cultura do pós-guerra é justamente a cultura do não desperdício. Quer dizer, tem muitas opiniões, né? Essa conclusão de que a pizza foi diminuindo para disfarçar um problema técnico, essa foi a conclusão a que eu cheguei depois desses 3 anos de pesquisa. Ô, Flávia, você citou agora há pouco aqui a Verratti Pizza Napoletana, né? Que hoje a gente ouve muito falar, é uma coisa recente. O que é exatamente essa certificação napolitana aí?
Nápoles tem muito orgulho, né, da sua pizza, do seu jeito de fazer pizza. Inclusive, eles dizem que pizza em Nápoles não é uma receita, é uma filosofia. E essa associação ela foi criada para salvaguardar essa tradição, né? E eles começaram a ver que a pizza estava se desvirtuando o mundo afora, muita gente dizendo que fazia pizza napolitana, mas que não era bem assim, né? Então, essa associação foi criada para certificar pizzarias no mundo inteiro que seguem rigorosamente a receita. É uma coisa dificílima de se obter, porque eles têm um manual de 10 páginas, se eu não me engano, rigorosíssimo, que determina quais são os ingredientes, o tamanho que a pizza tem que ser aberta, o gestual do pizzaiolo, ele não pode usar rolo, ele tem todo um modo específico de usar os dedos e a palma da mão para abrir a pizza, a temperatura do forno, o desenho do forno, tudo isso é determinado por essa associação. E a gente aqui no Brasil tem muito poucas pizzarias, né, certificadas. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, são 2. Né? A gente tem a Leggera, que é do André Guidon, que inclusive é o delegado da Associação Verratti Pizza Napolitana aqui no Brasil, ele que treina, né, as equipes pelo Brasil que querem a certificação. E temos também a Napoli Centrale, que tem 2 unidades, né, no Morumbi e no Mercado de Pinheiros. A gente já teve outras certificadas, mas as regras são tão rígidas que elas acabaram ou abrindo mão ou perdendo o selo. Mas aí vem fiscal de vez em quando para olhar se está fazendo certo? Como é que se perde esse selo? Vem fiscal de vez em quando. E, na verdade, desde 2010, quando o primeiro selo foi concedido para uma pizzaria aqui em São Paulo, que foi a Esperanza, na época as regras eram um pouco mais rígidas. Eles só podiam, por exemplo, servir 2 coberturas de pizza certificada, que era a margherita, né, e a marinara, que nem não leva queijo, né, só molho de tomate e alho. E aí, e a Brás também, depois de um tempo, conseguiu essa certificação. Só que eles mantiveram as pizzas certificadas ao mesmo tempo que mantiveram o cardápio tradicional deles. E, na época, isso não era permitido. Quando você obtém o certificado, você tem que servir só pizza Verratti napolitana. Então, por causa dessa concorrência e com outro estilo de pizza dentro da mesma pizzaria, é que eles acabaram abrindo mão, porque eles não quiseram servir só a certificada. Flávia, a questão do molho também interfere para receber essa certificação, né? Porque muitas pizzarias aqui no Brasil ainda trabalham com o molho de tomate fresco, ao contrário do que a pizza napolitana trabalha. Continuam trabalhando mesmo com o molho fresco? Ainda é uma tradição das nossas pizzas? Sim, isso é uma tradição da pizza paulistana. Os italianos, né, que têm a certificação, eles trabalham com tomate pelado em lata, que a associação permite, porque é muito comum o uso na Itália, né? Mas os imigrantes, quando chegaram aqui, se deslumbraram com o fato de ter tomate aqui o ano inteiro, que é uma coisa que não existe na Itália. E começaram a usar o tomate fresco. Então, muitas pizzarias tradicionais de São Paulo, até hoje, têm o hábito de processar o tomate cru com azeite, sal e ervas, e esse é o molho. O molho não chega nem a ser cozido. Esse é o meu preferido, com certeza. E o que é a pizza romana, que a gente também começou a ver em São Paulo, Flávia? A pizza romana, como o nome indica, né, ela é típica das ruas de Roma, é muito diferente da pizza napolitana, porque ela é assada em tabuleiros, em assadeiras retangulares, grandonas. É uma massa bem mais alta, que lembra mais o que a gente conhece como focaccia. E depois de assar, né, de pré-assar a massa com o molho, o pizzaiolo retira do forno, coloca a cobertura e coloca na vitrine. E aí a pessoa chega, escolhe um pedaço, né? Essa pizza é vendida aos pedaços, né? Na Itália se chama o taglio, e aí
na hora de comer, é que o seu pedaço que você escolheu volta para o forno para finalizar. Né? É muito mais uma comida de rua do que uma pizza de mesa, como a gente está acostumado. Aqui em São Paulo, a gente já teve algumas pizzarias, mas hoje em dia, pelos meus registros, só sobrou uma. Outra descoberta no livro Uma Fatia da Itália, da Flávia Pinho, é que tem um motivo, né, que os paulistanos sempre torcem o nariz para as pizzarias do Rio de Janeiro, que brincam que na mesa vem, né, o ketchup, que os cariocas adoram ketchup. E a Flávia, gente, ela consegue explicar o porquê disso, né, Flávia? Por que o ketchup virou uma tradição das pizzarias cariocas? Foi mais uma conclusão a que eu cheguei depois de estudar o assunto. Eu sou carioca, né? E eu lembro muito bem que nos anos 80, no meu tempo de faculdade, lá nos 90, a gente comia pizza em botequim. Pizza era comida de bar. Né? Durante muitos anos, a única pizzaria do Rio de Janeiro era a Pizzaria Guanabara, no Leblon, um lugar boêmio, que funcionava até de madrugada, onde a gente ia comer pizza no final da noite. Né, vendida em fatias no balcão, ou então na mesa cortada à francesa, né, que é em quadradinhos como aperitivo. Depois outras redes apareceram, mas sempre com essa pegada de botequim. Né? E o Rio de Janeiro não tem nenhuma tradição italiana forte. Né? Eu, por exemplo, eu comecei a comer polenta quando eu cheguei em São Paulo. Não se come polenta no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o fato da pizza ser uma comida de botequim, descolada da cultura italiana, né, fez com que ela evoluísse dentro da cidade como uma opção, os bolinhos, a batata frita, né? E por que não? Então, botar um ketchup em cima da pizza, né? Foi só muito tempo depois, quando a Capricciosa abriu, que foi a primeira pizzaria, né, com uma pizza um pouco mais bem cuidada, que abriu no Rio de Janeiro, que a cultura da pizza começou a chegar lá de outro jeito. Né? Hoje em dia, existem pizzarias maravilhosas no Rio de Janeiro, mas essa fama da pizza com ketchup não termina. E outra descoberta sensacional do livro, eu acho que há uns 8 anos, mais ou menos, eu fui para Gramado, e aí, em todo lugar que eu vou, eu como pizza. Né? E aí achei um daqueles rodízios temáticos, né? Era um negócio meio de pirata, não sei se você conhece, mas era uma loucura, era um rodízio de pizza que era ambientado no navio pirata. E aí começa a vir os tipos de pizza, né? Então tinha pizza de picanha, pizza de estrogonofe, pizza de coraçãozinho. Eu falei, gente, por que tem tanta pizza, né, com essas coberturas de carne? Aí fiquei com isso na cabeça e nunca perguntei para ninguém. Aí a Flávia vem e ela explica aqui por que tem essa tradição da pizza gaúcha, né, ter esse monte de cobertura com carnes, Flávia. Pois é, curioso, né? Você pensar que o Rio Grande do Sul teve tanto imigrante italiano, mas a cultura da pizza não chegou lá. Né? Chegou muito tardiamente, levada pelos donos de churrascarias. Né? Eu entrevistei várias pessoas lá do setor e o que me contaram é que os primeiros estabelecimentos a servir pizza lá eram justamente churrascarias que à noite serviam pizzas. E como sobrava churrasco da hora do almoço, eles começaram a usar essas carnes como cobertura. Né? E isso virou uma tradição que hoje em dia gaúcho não entende pizza se não tiver carne em cima. E eu fiquei impressionada com a variedade de coberturas à base de carne que eles têm. Né? E outra particularidade do Rio Grande do Sul, eu imagino que você tenha visto, é a pizza doce, que é praticamente obrigatória na mesa, e em muitos lugares ela é dividida, é meia pizza doce e meia pizza salgada. Né? No mesmo disco vem os dois sabores, um doce e um salgado. Eu lembro de um rodízio no Rio de Janeiro, eu não vou lembrar o nome do rodízio, mas eu lembro que eu fui, e aí na hora das pizzas doces, que a gente estava acostumado em São Paulo, era a de banana, a de chocolate, morango com chocolate, depois começou a aparecer de goiabada, era isso. Aí fui num rodízio no Rio de Janeiro, e era até um grande, famoso, não lembro o nome, isso em 2007.
Aí na hora da pizza doce, né, além da pizza, o garçom vinha com aquele sifão de chantilly. Aí ele vinha MM e pá, um monte de chantilly. Falava, meu Deus, era engraçado essa, porque a gente não estava acostumado aqui. Hoje São Paulo também tem os rodízios que fazem umas loucuras. E já que a gente está falando em rodízio, o Grupo Sérgio, que a gente conheceu, foi o primeiro rodízio de São Paulo, do Brasil. Confere isso, Flávia? Olha, pelos registros que eu consultei, as entrevistas e tudo, consta que foi o primeiro. Eu não morava em São Paulo nessa época, não cheguei a conhecer o Grupo Sérgio pessoalmente, uma pena, mas conversei com muita gente que frequentava, né, e que contou como é que funcionava, que eram umas pizzas muito fininhas, né, muito leves, e que faziam com que a pessoa conseguisse comer 30 fatias numa noite, né, e que, como era barato, caiu muito no gosto dos jovens, né, que ganhavam uma mesada curtinha, um salário baixo e tal, então fez muito sucesso por causa disso. Foi um modelo muito copiado, né, ao longo dos anos 2000. Aí eu lembro que quando eu cheguei a São Paulo ainda tinha muito rodízio de pizza por aqui, né? Se espalhou pelo Brasil, a gente ainda vê muito rodízio em várias cidades, eu vi em capitais, né, que eu pesquisei, mas aqui em São Paulo é um modelo que deu uma sumida, né? Assim, eu acho que acabou entrando em declínio, mas ele ainda sobrevive em muitos lugares do Brasil. Então, eu vou aproveitar esse momento e vou te contar uma história de bastidor que talvez você não saiba. O seu editor, Paulo Tadeu, da Matrix, ele te contou as histórias dele no Grupo Sérgio? Não, ele me Ah, escondeu isso. porque é o seguinte, eu e o Paulo Tadeu, né, o editor da Matrix, estudamos juntos no ginásio, fizemos ginásio juntos. Então, naquela fase que você é adolescente, você tem muita fome. E o Grupo Sérgio começou mais ou menos nessa época. E era de fato um negócio. A fila virava o quarteirão. Existia uma no bairro de Pinheiros, onde até hoje aquele. Acho que é o Natura Music Hall, não sei o nome, que era um lugar muito amplo e as pessoas faziam uma fila enorme. A gente, garoto, né, como você falou, era barato, podia comer à vontade. E aí nós fomos, né? Era eu, Paulo, uns amigos, tudo nessa faixa, acho que de 13 anos. E o Paulo sempre muito magro, né? O Paulo sempre foi um cara muito magro, ao contrário de. Eu era o contrário, né? O cara via e falava assim: esse gordinho vai dar prejuízo. O Paulo, não, nossa, você não vai comer nada. E aí, uma certa vez, uma sexta-feira à noite, nós fomos no Grupo Sérgio e a gente começou a comer. Teve uma hora que eu desisti, né? Falei, não, para. E o Paulo continuava. Uma hora, Flávio, nós fomos expulsos do Grupo Sérgio. Falei, não, agora chega, por causa do Paulo. Falou, não, agora chega. Ele não Você parava. vê, ele me escondeu essa história, ele não me contou. Fomos expulsos do Grupo Sérgio, veja só. Isso é memorável, você tem que estar registrado em algum lugar. Vocês, ponto, acabou, não tem dessa. E essas pizzarias, você não cita aqui no livro essas pizzarias que vêm de fora, né? Tipo Pizza Hut, Domino's. Essas pizzarias, elas trouxeram alguma coisa de útil para a cultura da pizza nacional? Olha, perdão. Eu cito um pouco sobre a Pizza Hut, a chegada da Pizza Hut aqui no Brasil, né? Mas eu não sei até que ponto eles mudaram a cultura da pizza aqui. Eu não vejo muito isso. Talvez eles tenham colaborado para transformar a pizza em fast food e para disseminar a cultura do delivery, né? Mas eu não sei. Você vê, eu passei 3 anos, né, pesquisando sobre pizza e muito poucas vezes esse assunto vinha à tona, sabe? Quando você fala sobre pizza em São Paulo,
não é uma questão assim importante para a cultura da cidade, né? Eu acho que se eles tiveram uma contribuição importante, a Domino's, a Pizza Hut e tal, foi mais nessa cultura mesmo de disseminar o fast food e o delivery. Tanto é que eles tiveram que mudar o cardápio, né? Porque eles chegaram aqui com o cardápio americano, da pizza havaiana, da pizza texana, e depois foram se rendendo, né? Não, vamos colocar umas com catupiry, vamos fazer uma coisa mais nacional. Aliás, o catupiry tem muita história, né? O catupiry e a pizza tem uma história. Deu match assim logo, né, Flávia? Pois é, o catupiry ele começou a ser usado nas pizzas assim devagarinho, né? Tem esses relatos das pessoas que iam para a fila, né, na porta da catupiry para pegar o requeijão saindo nos baldinhos e tal. Mas eu acho que o grande divisor de águas foi a criação da pizza de frango com catupiry, né? Que foi uma iniciativa do próprio fabricante, né? Eles notaram que os pastéis de frango com catupiry vendiam muito bem nas feiras e pensaram assim, putz, será que a gente não pode transportar isso para pizza? Né? E criaram esse sabor, né? E começaram a divulgar e pegou com uma potência incrível. Até hoje, né? Muitos pizzaiolos que eu entrevistei me contaram que no começo eram muito rígidos, com algumas coberturas, não faziam concessões, mas que sempre aparecia alguém pedindo para fazer a pizza de frango com catupiry. E muitos acabaram se rendendo e incorporaram ao cardápio, né? Porque não adianta, é uma paixão do paulistano. Olha só. E hoje os paulistanos, eles costumam dizer que, né, ao contrário desse começo, em que a pizza aqui não era feita com bons ingredientes, e agora nós temos, aí o paulistano gosta de se gabar, fala, não, hoje nós temos a melhor pizza do mundo, né? Aí fala assim, não, a nossa pizza é a melhor do mundo. Dá para a gente dizer isso, Flávia, já? Assim, a nossa pizza é a melhor do mundo ou a gente se acostumou porque a nossa pizza é mais recheada, tem a coisa do molho fresco que a gente gosta? Como é que a gente se coloca nesse ranking das pizzas no mundo? Então, eu acho que se você levar em conta o nosso paladar, sim, a gente tem a melhor pizza do mundo, porque ela é feita para o nosso paladar, ela é feita do jeito que a gente gosta, né? Até a pizza napolitana, né, verdadeira, certificada, tem já um jeitinho paulistano, né? Porque hoje em dia os pizzaiolos certificados eles podem incorporar outras coberturas, né? Já tem mais um gosto paulistano incorporado a essa cultura. Então, para a gente, sim, eu acho que é a melhor. Agora, eu acho que a gente tem, sim, também um destaque no mundo nesse universo das pizzarias, porque a gente tem uma paixão pelo assunto que não se vê em outro lugar do mundo. Eu recentemente entrevistei o Anthony Falco, que é um dos top 10 assim, de pizzaiolos no mundo, consultor de pizzarias mundo afora, é uma referência em Nova York, famosíssimo. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei assim, tem muita gente que acha que São Paulo é a capital da pizza, você acha que é? E aí, se você comparar os números, não somos a capital, porque Nova York se come mais pizza. Mas ele disse que acha que sim, que São Paulo é a capital da pizza, sim, por essas razões, porque a paixão e o envolvimento que o paulistano tem com pizza não existe em nenhum outro lugar do mundo. Olha que sensacional. E essa foi uma das entrevistas mais difíceis de se fazer, porque eu fiquei com água na boca o tempo inteiro, só pensando que quando terminar o programa hoje, eu vou atrás de uma pizza no almoço. Eu sou a favor de pizza em qualquer horário do dia. Então está aqui o livro Uma Fatia da Itália, Como a Pizza Conquistou São Paulo e o Brasil, da Flávia Pinho. É o 5º livro da Flávia, esse está saindo do forno agora. E quando é o lançamento, Flávia? Então, a gente vai ter uma noite de lançamento agora dia 12, na Pizzaria Brás, lá em Higienópolis. Quem quiser aparecer, eu vou estar lá. Quem quiser conversar sobre pizza, vai ser um prazer receber. Muito legal. A Pizza Brás de Higienópolis fica na rua Sergipe, o número eu não lembro, mas é pertinho ali da Avenida Angélica. Então fica o convite dia 12, agora na terça-feira. Às 19 horas. A partir das 19 horas, a Flávia vai estar autografando
uma fatia da Itália, e ela vai cobrar o editor dela, o Paulo, sobre essa história. Ela vai ver que é verdade, que fomos expulsos do Grupo Sérgio por causa do Paulo Tadeu, que Adorei é essa história. magrinho, né? E aí ninguém ficou de olho muito nele, ele foi comendo, tá todo mundo de olho em mim, e no fim, quem deu prejuízo foi ele. Então está aqui o livro da Flávia. Flávia, muito obrigado pela entrevista. A gente tem que comer uma pizza qualquer dia. Uma não, né? 2 pizzas qualquer dia desses. Muito obrigado, viu, Flávia, pela entrevista. Eu que E agradeço. agora eu vou provar aqui no Lá Curiosos que o mundo inteiro gosta de pizza e é curioso também. Vamos ver?